feiras dentro da escola, no município. Então, independente de entrar na MEP, que esse ano o Politécnico entra como eixo, né, pessoal, e o curso normal também, ou seja, a MEP, né, é um sapato assim que nós estamos espichando e, com certeza, na continuidade, nós vamos criar muitos outros espaços de socialização. Então, os nossos estudantes do ensino médio, querem muito mostrar os seus trabalhos e inscrever os seus trabalhos em diferentes feiras. Finalizando, então, como o último conceito aqui abordado, como também um conceito base, um conceito fundante da reestruturação curricular do ensino médio politécnico, é a realização da avaliação numa perspectiva emancipatória. Enorme desafio, não é, pessoal? Que tem aí nos embretado muitas vezes nas nossas contradições, porque a gente foi forjado, foi criado e foi aluno numa perspectiva absolutamente classificatória e seletiva. Então, a avaliação emancipatória é ancorada em uma perspectiva democrática e libertadora da educação. Busca superar a lógica classificatória. O compromisso dela é com a aprendizagem de todos. Então, se avalia para quê? Para perceber se devemos realizar, criar outros percursos no processo ensino-aprendizagem. Não existe uma única maneira de ensinar e nem de aprender. Então, a avaliação emancipatória, ela é reguladora das aprendizagens e não uma medição, ela não mensura, né? Não aplica um número, uma nota, uma média. As atividades significativas, investigativas e contextualizadas são atividades intrínsecas ao exercício da avaliação emancipatória. Não existe isso, eu não posso mais fazer prova, não posso mais fazer o teste, não é nada disso, a gente sabe muito bem disso. Mas existem muitas outras atividades, trabalhos, portfólios, relatórios, apresentação das pesquisas, que no conjunto expressam o processo do aluno, né? Um processo de aprendizagem não cabe, não se expressa na aplicação de um teste, né? E ela tem como funções três principais: a diagnóstica, ou seja, para que a gente ao longo do processo perceba o que o aluno sabe, o que ele não sabe, o grau de profundidade de apropriação do estudante. Ela tem a função formativa, porque ela forma e informa a professores e estudantes sobre o processo, o que precisamos mudar, onde precisamos investir, o que precisamos alterar e superar no processo de ensino e no processo de aprendizagem, e o caráter contínuo, ou seja, né, não é no final do processo que a gente vai olhar para a avaliação, porque senão ela perde toda a sua função. Encerrando, então, a minha fala, eu não vou apresentar índices. Já foram apresentados aqui pelo professor. Eu quero fechar. Esse seminário começou com uma alusão à poesia, na noite do dia 2, e isso me inspirou para trazer essa citação de Fernando Pessoa. Porque eu sinto desta forma, e eu sinto isso não só em mim, eu sinto isso em todos nós, professores que estão lá na escola, equipes diretivas, as equipes das coordenadorias, a equipe da SEDUC. É um processo que tem nos levado a uma construção nunca antes vivida por mim, né, de tamanha envergadura do desafio da reestruturação no ensino médio. Então, trouxe Fernando Pessoa para dizer: primeiro estranha-se, depois entranha-se. É assim que eu nos vejo hoje, entranhados nesse processo, absolutamente comprometidos e engajados na construção do ensino médio politécnico, e eu me sinto honrada e gratificada em participar do coletivo da Rede Estadual nesse momento, nessa construção. Encerro a minha fala, então, aqui agradecendo pela possibilidade de troca a vocês que estão aqui presentes e a todos que estão assistindo em outros pontos do Estado. Muito obrigada.
Agradecemos a professora Maria de Guadalupe pelas suas palavras, pelas suas reflexões. Lembramos que já estamos com algumas questões aqui na mesa e que temos a possibilidade de receber outras questões. A gente verifica que tem algumas pessoas aí escrevendo, redigindo. Façam chegar até nós aqui. E, de imediato, então, queremos também garantir esse tempo bonito de interlocução com vocês. Sabemos que à medida em que as pessoas iam falando, cada um de vocês estabeleceu a interface com as suas práticas, com as suas praxes educativas. E o momento de troca, o momento de refletir com ainda maior detalhamento a partir daquilo que vocês estão pontuando, é exatamente agora. Algumas questões foram direcionadas aos nossos professores da Escola Guimarães. Uma delas pedindo o contato da Escola Guimarães Rosa. Então, tem aí um e-mail e um telefone que a gente gostaria de anunciar para vocês. É o e-mail Escola Guima, de Guimarães. Guima é o apelido, o nome conhecido da escola, nome carinhoso, em toda a comunidade escolar. Sei bem disso, porque a minha filha estudou no Guimarães, fez a sua educação básica lá. escolaguima@gmail.com. Certo? Repetindo, tudo junto. escolaguima@gmail.com. E o telefone da escola é 3471 7575. Posso passar primeiramente para vocês a responderem as questões? Bom, temos uma pergunta de Lúcia Regina. Gostaria só de saber quem é para direcionar a fala. Se encontra a Lúcia Regina? Mas... Então, colega Lúcia, a pergunta dela é assim, ó. Como as leis 10.339, História e Cultura Afro-Brasileira, nós vamos pesquisar, e a lei 11.645 de ensino indígena podem ser inseridas na nossa proposta? Bom, eu vou dizer de duas maneiras. Primeiro, nós temos que saber como lidar com esses ensinos, porque é muito, para mim, na minha visão, falar sem ter muito conhecimento. Principalmente a cultura negra e afro-brasileira, porque às vezes a gente pode pregar preconceitos ou pregar coisas que de repente sejam mal interpretadas pelos alunos. Aí eu tive uma formação com um colega da área, professor Eusébio Assunção, não sei se alguém conhece, e aí ele deu uma palestra para nós falando que existe um site e todo um trabalho do MEC chamado A Cor da Cultura. E eu quero trazer para a nossa escola começar a trabalhar com essa ideia, que tem apostilas com histórias, palavras que são de culturas africanas, que muita gente usa no nosso dia a dia e nós nem sabíamos. Tá? E trabalhar também o vídeo Vista a Sua Pele, que é a inversão que nós temos, que é o branco que domina a classe negra, mas o filme traz o inverso, o negro dominando a classe branca. Eu, quando assisti, eu fiquei impactado, porque como assim? O inverso eu aceito. Agora, como foi retratado no filme, me tirou do meu propósito. Então, eu quero trazer para a escola. E nós vamos trabalhar junto com a área de Sociologia, num projeto paralelo a essa. E a cultura indígena, a professora de Sociologia, ela já dá uma visão mais básica disso. E então, nós queremos inserir, com esse caminhar, essas duas propostas às leis aí.
Respondida. Nós temos o colega Tairone, ou colega, não, de Geografia. Onde é que está? Aqui em cima. Lá em cima. Ah, tá. É que pega bem aquilo, tá. Bom, a primeira pergunta que ele fez foi quantos períodos do seminário integrado tem no terceiro ano no noturno. São 3 períodos, primeiro, segundo e terceiro. Porque no noturno, o professor da matemática deu um espacinho e de português também para a gente ficar dentro da carga horária. Então, é um pouquinho diferente, mas ninguém perdeu o período, nada disso, até porque se reorganizou e se planejou dentro dessa realidade. Porque no noturno a gente não queria deixar fora o seminário, porque é uma proposta inovadora que eles precisam passar pelo processo. A segunda parte da pergunta é uma grande dificuldade que nós temos nas nossas escolas, ter geógrafos. A gente tinha uma só e ela está em licença maternidade. Então, a grande maioria dos colegas que hoje em dia dando geografia são professores formados em história. Então, para responder a tua pergunta, eu vou responder de 2 maneiras também. Eu pego essa parte de trabalhar com a parte de climatologia, na parte que eu gosto de estudar, e os colegas também tentam suprir essa carência. Até porque a biologia entra muito na questão da climatologia e a gente discute, porque eu e o Juliano, mesmo nós sendo de áreas que não são tão afins assim, não sei se alguém enxerga afim ou não, não sei como vocês estão nessa transdisciplinariedade, mas eu e o Juliano, a gente estuda história e geografia para estar junto com eles quando a gente não tem o professor apoiador da área. Então, é uma construção nossa para construir com eles. E nós passamos um vídeo do National Geographic, a origem do planeta Terra, o vídeo completo. É 1h, 36 minutos, 24 segundos, para os terceiros anos. O professor de Geografia e História estava no seu período de hora de atividade e estava assistindo o filme com a gente. Ele achou tão impressionante as cenas que ele chamou a turma de primeiro ano que ele dá História e Geografia para assistir junto. Porque ele utilizou certas partes do filme na formação dos continentes, eu me esqueço. Pangeia, Laurásia e Gondwana. Sempre me esqueço esses nomes. E aí, ele usou toda essa visão que o vídeo trouxe para a aula dele. Ele conseguiu, então, fazer com que os alunos enxergassem a parte química, física, matemática, biológica e deu uma, como a gente disse, a gente convida, aí ele deu uma pequena pincelada na ideia histórica e geográfica que o próprio vídeo trouxe. Porque, como a gente falou na nossa apresentação, foi rápido, mas nós não trabalhamos com caixinhas fechadas. Então, se nós estamos preparando os alunos para uma realidade conectada, eles têm que ser preparados assim também. A escola não pode ser diferente, porque é ali que tem a formação do cidadão. É ali que ele constrói conexões e que ele precisa no trabalho. E para encerrar, assim, nós convidamos os colegas. Nós precisamos de uma ajuda. Só que muitas vezes os colegas, não sei se é receio de participar em conjunto, 3, 4 colegas ao mesmo tempo, às vezes ficam, então dão um suporte por trás para nós falarmos para os alunos. Então, de repente, muitas vezes não tem a figura em si do professor, mas está com o assessoramento por trás das nossas falas em aula. E a gente também solicita que os alunos procurem os professores. Então, por exemplo, energia geotérmica, quem tem maior propriedade para estar falando é o professor da área da geografia. Então, ele pode dar uma ênfase diferente da nossa, na área física, matemática e biológica. Então, a gente diz para eles, é que, na verdade, como é um processo, os alunos ainda não estão acostumados a procurar o professor. Eles estão acostumados ao professor dar a resposta. Então, essa coisa de
eu tenho que buscar o meu conhecimento muito fora dos padrões. Então, eu e o Juliano, a gente discute muito que o ensino fundamental, a base já deveria ter essa mudança, essa busca, porque eles querem buscar. E a gente acaba, às vezes, podando por N causas, mas no seminário, essa proposta, então, torna possível essa busca, de fazer com que ele busque, com que ele queira, com que ele construa algo para ele, e não para mim, para o Juliano, para a equipe diretiva, para uma amostra, mas dele, para ele, que ele use para alguma coisa. E voltando na palestra de ontem da colega, que eu fiquei muito impactado, gostei muito da neurociência ontem, nós corremos muito com conteúdos nas quais eles não têm capacidade das ligações mentais ainda. E isso vai fazer falta no futuro. O aluno até quarto ano, quinto agora, ele adora as disciplinas, matemática, então ele ama de paixão. E nessa passagem do quinto, agora sexto, para o nono ano, ele começa a ter um ódio por matemática e não querer mais. Qual é a deficiência que nós, professores, estamos tendo? O que nós estamos fazendo para aqueles alunos que adoravam e agora não tem mais essa gana pelo estudo? Seguindo, então, a rodada de resposta, perguntas e respostas, a gente passa a palavra aqui. Pode ser para você? Pode. Bom, a primeira pergunta é: se educação, ensinar, aprender é processo, é construção, como explicar os índices de reprovação? A fita cassete é ideia ultrapassada, a reprovação também. Eu tenho acordo com essa formulação, porque, na verdade, nós temos, tanto nas pesquisas qualitativas quanto nas pesquisas quantitativas, evidência suficiente para compreender que a reprovação é pura e simplesmente um processo de exclusão ou de preparação para a exclusão. Na verdade, a reprovação tem um aspecto verdadeiro que expressa um não aprendizado. E, portanto, o desafio é garantir o aprendizado. Reprovar não resolve nada nesse ponto de vista. Quer dizer, reprovar é uma atitude que simplesmente torna o objetivo de garantir o aprendizado mais difícil, né? O grande desafio é a gente pensar as causas do não aprendizado e enfrentá-las. E nessa medida, o debate tem que ir para frente, não para trás. Quer dizer, volta e meia a gente vê em alguns debates, particularmente esse ano que você vai ter eleição, volta e meia aparece a coisa, vamos acabar com os processos de progressão, de ciclos, etc., para reintroduzir a reprovação. Isso é mais ou menos fazer a roda da história girar para trás, né? Quer dizer, o problema não está em ter reprovação ou não está, o problema está em garantirmos que o aluno aprenda ou não aprenda. E, portanto, é esse o desafio. Se nós estamos constatando que tem uma situação em que a criança ou o adolescente não estão aprendendo, nós temos que desenvolver as condições para que ele venha aprender, né? E, portanto, de novo, a gente entra numa questão que já está bastante consolidada, que é punir mais uma vez a vítima do não aprendizado, né? A segunda pergunta que eu tenho é: os dados da pesquisa apresentados pelo senhor demonstram um leque de sujeitos que estão excluídos do ensino médio, com diferentes interesses e necessidades. Como vislumbra um novo ensino médio que atenda a estas diferenças e que não se paute essencialmente para dar respostas aos vestibulares e ao Enem? Acho que, de um lado, o movimento que eu fiz foi dizer o seguinte: nós temos que identificar esses grupos que estão fora do ensino médio e desenvolver políticas para eles, né? Um grupo grande é o grupo que ainda está no ensino fundamental e, portanto, o combate à reprovação, no caso do ensino fundamental, tem um papel muito grande para que esse grupo venha para o ensino médio. De outro lado, eu acho que nós precisamos conhecer mais este grupo que está fora da escola. Quer dizer, quais são as razões que levam para que ele fique fora da escola?
Tem várias... Eu acho que aí teria 2 tipos de resposta, basicamente. De um lado, acho que tem respostas sobre as condições de vida. Quer dizer, o cara tem que trabalhar, não dá para compatibilizar escola e trabalho. Acho que isso demanda um tipo de resposta, que, digamos, que transcende a política educacional, né? De outro lado, você tem aqueles grupos que estão fora da escola porque não veem sentido na escola. Acho que esse é um desafio pedagógico, né? E aí, acho que o movimento para o debate para dentro do ensino médio é um debate curricular nesse sentido, de você transformar o currículo do ensino médio em algo que faça sentido, que rompa com uma fragmentação do conhecimento, que é o que você tem no ensino médio tradicional, e, portanto, aí nós podemos usar a criatividade para pensar alternativas pedagógicas que façam com que esse currículo passe a fazer sentido para o jovem. E aí isso significa também lançar mão de recursos pedagógicos e tecnológicos que já estão disponíveis. Então, nesse sentido, eu acho que aí nós temos um desafio estritamente pedagógico que cabe à criatividade de cada um de nós, né, dadas as condições sistêmicas, desenvolver alternativas. Lupe. Eu vou tentar ser breve, mas eu vou iniciar com uma indagação do professor Saldanha, e vamos responder todos. Vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. Olha só. A grande maioria dos alunos tem dificuldade em compreender e construir textos. Para superar esses problemas, construo atividade nos mais variados gêneros textuais, através da minha mediação, das minhas orientações,